Olá! Nessa segunda parte do nosso módulo Produção de Plantas Ornamentais e Medicinais, nós vamos falar das suculentas. E existem algumas suculentas que não são apenas ornamentais, elas também são medicinais. Bom, mas o que são plantas suculentas? É comum a gente ficar na dúvida entre cactos e suculentas. Na verdade, os cactos também são suculentas. Só que o cacto ele vai se diferenciar das demais suculentas porque ele não possui folhas, ele não produz folhas. Mas, se você produz cactos, você vai observar que o mecanismo de propagação dos cactos e das demais suculentas ele é semelhante. Você pode, com um pedaço da planta, originar uma outra planta, de forma muito fácil. Além disso, ambos são resistentes a climas áridos. Isto é, todas as suculentas, assim como a gente falou lá da rosa do deserto, as suculentas elas são plantas que se desenvolveram em regiões áridas. São plantas que se adaptaram a regiões áridas. Então, são plantas excelentes para serem utilizadas em projetos paisagísticos, porque elas são fáceis de se manipular, elas são fáceis nos tratos culturais, elas são resistentes à seca, elas são resistentes ao ataque de pragas e doenças, e elas são plantas que você não precisa acompanhar diariamente, tá? Então, são plantas muito boas de se trabalhar. Bom, essas plantas elas funcionam da seguinte maneira, né? A estrutura, a morfologia e a fisiologia dessas plantas, elas funcionam assim. Elas possuem na sua estrutura, como a gente viu lá na rosa do deserto, raízes, talos, né? Folhas que são grossas, né? Exatamente para armazenar água. E é assim que essas plantas conseguem passar longos períodos sem a necessidade de água do ambiente externo. Bom, então como plantar? Plantar cactos e suculentas é muito fácil, é muito simples, tá? Mas você precisa ter alguns cuidados. Vou te dar alguns exemplos. Você deve evitar no substrato solos que sejam muito argilosos, solos que retêm muita água. Então, no momento de você fazer a mistura do seu substrato, você procura manter uma estrutura, uma mistura que seja franco-arenosa, que tenha uma quantidade maior de partículas grossas. Para quê? Para facilitar a drenagem. Ok? Então, no momento da propagação, e aí você está observando uma imagem da propagação, do processo de propagação, em que você pode observar que foi usada apenas uma folha e essa folha, em contato com o solo, ela criou raiz e ela produziu uma nova planta. Eu tenho uma aqui que eu vou mostrar para você. Se você observar aqui, olha, essa daqui tá com um mês e alguns dias, em que eu coloquei só a folhinha, tá? Você pode observar que tá bem seco, tem 3 dias que eu não coloco água. E como ela ainda é pequena, o sistema radicular dela é bem, tá crescendo, ainda tá se expandindo, eu vou colocar só um pouquinho de água. Então, eu tenho aqui também uma planta já adulta, tá? Que foi de onde eu tirei essa daí, olha o caule dela. Cada folhinha dessa pode se transformar em uma nova planta, e olha como ela é bonita. Essa aqui é conhecida por alguns como planta fantasma. Não sei como que é conhecido por você. Deixa aqui embaixo nos comentários qual é o nome dessa planta, como você conhece ela, tá? Então, ela é linda. E aí,
falando de custo, né? Uma plantinha dessa você pode vender, dependendo do mercado, a 5, 10, 15 reais, tá? E o custo baixíssimo. Esse vasinho aqui, eu compro aqui na minha cidade a pouco mais de R$1, R$1,20, né? Se comprar mais, ele sai bem mais em conta, você por 80 centavos. O substrato você adquire aí na sua roça mesmo, tá? E olha, nesse vasinho aqui, esse vasinho aqui, ele custa 25 centavos. E ela vai crescer bem aqui. Então, o que você pode fazer? Você pode vender ele nesse copinho também. Nesse vasinho, né? Um vasinho. Ok? Ele vai custar 25 centavos. Então, o custo para uma planta dessas é de, no máximo, R$2. Quando você vender a R$5, você não tiver nenhum outro custo, você vai ter aí um lucro de R$3. Imagina se você vende 100. Onde você vai usar essas suculentas? Você pode fazer jardins, mini jardins, você pode mantê-las no vaso e você pode fazer um jardim vertical. Então, nas imagens, você pode observar 2 exemplos de jardim de suculenta. O jardim vertical, tá? Tem uma estrutura aí de madeira. E aí foram feitas jardineiras. Atualmente a gente encontra muito esses jardins verticais porque eles são fáceis de se trabalhar. Então, como você pode ver nessa estrutura, foi feita uma estrutura de madeira e ela foi acoplada, ajustada aí às jardineiras. São feitas de madeira, então assim, é bastante simples de você reproduzir um jardim como esse. E você pode fazer o seu jardim natural. Vasos, você pode plantar no chão, você pode plantar em canteiros, como você achar mais adequado, né, no seu jardim. Agora, se você for fazer um jardim de forma comercial, né, para uma terceira pessoa, aí você deve atentar-se ao tamanho, né, do espaço, você deve atentar-se para aquilo que aquela pessoa está desejando que seja feita, ok? Então, você deve ter sempre esse bom senso na hora de reproduzir o seu jardim, seja ele vertical ou no chão, ou jardim natural, ok? Outra estrutura interessante são os mini jardins, né? Hoje em dia os mini jardins estão muito comuns, inclusive utilizando as plantas e mais alguns artefatos que possam dar a impressão de que é de fato um jardim real, né? Um jardim de verdade. Então, eu peguei essa imagem, tá? Lá de uma loja de cactos e terrários, e você também pode fazer terrários com as suculentas. E assim, você pode criar à vontade, tá? Pode criar à vontade, prestando sempre atenção nas características do substrato que você escolhe e nas características do vaso, ok? Eu gostaria de destacar para vocês também que, assim, essas estruturas bem arrumadinhas, bonitinhas, né, decoradas, elas são muito legais, elas são muito bonitas. No entanto, essas pedras, elas cobrem a estrutura do solo. Isso pode prejudicar o desenvolvimento da planta. Então, é importante que você pense numa forma de organizar esses jardins de maneira que a planta fique livre para crescer e para se desenvolver. Para evitar que ela morra e você tenha que substituir imediatamente, né? E aí ainda vai ter a adaptação da nova planta. Então, é muito importante você pensar nisso. Cuidados. Os cuidados com as suculentas são os mesmos cuidados que você vai ter com as demais suculentas, o mesmo que vai ter com a rosa do deserto, com os cactos. Evitar excesso de água, manter em sol pleno. Por incrível que pareça, existem pessoas que conseguem matar um cacto, matar uma suculenta, né? Então, se você colocar muita água, você vai matar a sua suculenta. Então, mantenha sempre a sua suculenta em sol pleno e evite excesso de água. Mas não quer dizer que você deixe de colocar água, você precisa colocar um pouco de água. E aí você vai ver, vai monitorando e vai vendo
E quantos dias você pode estar colocando água. É necessário fazer podas da raiz, né? Reduzir a raiz para evitar que a planta morra ao crescer num vaso pequeno e não conseguir se desenvolver melhor. Troque de vaso sempre que necessário e procure monitorar a questão de controle de pragas e doenças, ok? Bom, comercialização. É muito bom de se comercializar suculentas. Qualquer suculenta, qualquer cacto, rosa do deserto, qualquer planta resistente à seca. Então, primeira coisa, o investimento é baixo. Porque você pode pegar um pedaço de uma suculenta rara com um amigo seu, você pode comprar numa feira e você pode transformar isso em diversas mudas e vender por determinados valores. Então, não coloquei valores aqui, mas o que acontece? Existem médias de valores, né? Dependendo da região. Então, um cacto, no caso como o que eu vou mostrar adiante, de uma planta fantasma, você consegue comercializá-la ao valor de R$5, 15 até R$20, dependendo da região que você está. Então, assim, mini jardins, as suculentas em vasos, eles têm variações de preço de acordo com a região, tá? Então, um mini jardim, por exemplo, você pode vender um mini jardim como esse da imagem a R$100, a R$150, dependendo da região que você está, dependendo também do investimento que você fez. E aí você pode vender a venda direto, né, para a pessoa que deseja comprar, em feiras, em floriculturas e principalmente pela internet. Então, você pode colocar todas as suas plantas à venda lá no Marketplace do Facebook, nos grupos da sua região. Então, assim, são fáceis de produzir, são fáceis de manipular e são fáceis de serem mantidas, ok? Então, essa é a melhor forma de você transformar a sua paixão por suculentas, plantas que são muito fáceis de se trabalhar, em um negócio. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.